Quando você decidiu virar oraculista, você voltou para esse lado da espiritualidade, você de cara já percebeu essa intolerância religiosa? Cara, é muito engraçado, porque quem não é intolerante às vezes tem medo por conta dessa coisa da intolerância. A pessoa cria um medo inconsciente, né? Mas é fato que existe um preconceito. Às vezes as pessoas entram no Instagram ou um comentário de vídeo meu e falam: Jesus te ama. Tem irmã da salvação. Eu tinha uma irmã da igreja que escrevia pra mim no DM todo mês. Ela falava: ai, Bruninho, gostava tanto quando você cantava na igreja. Jesus te ama, volta pra Jesus. Aí eu falei: eu nunca saí dele, irmã. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus ainda. Aí um dia ela começou a defender um candidato. E aí eu falei pra ela: olha, Bolsonaro, me perdoe, mas não vai rolar da gente continuar conversando, vou te bloquear. Aí eu bloqueei ela porque eu queria ter minha saúde mental, né? Uhum. Mas é fato isso. Você já teve do outro lado. Você já falou que com 22 anos seu sonho era ser pastor. Sim. Você já foi, em algum momento da sua vida, você já foi intolerante religioso? Já. Opa. Eu era uma pessoa intolerante e religiosa a ponto... Porque assim, no contexto das igrejas evangélicas, você tem a intolerância entre as igrejas evangélicas. Então, por exemplo, quem é congregação e vai da congregação para a assembleia, vai para o inferno, não é? Sim. Quem muda da assembleia e vai para adventista... Então, assim, adventista e o testemunho de Jeová eram duas religiões que elas são tidas como seita pelos evangélicos no geral. São mal vistos. Por quê? Porque o adventista guarda o sábado e o sábado já foi abolido. Porque o testemunho de Jeová não doa sangue. Então tem umas coisas assim... Pô, até se precisar fazer uma transfusão de sangue para salvar a vida dele, não é permitido, né? Não é permitido, mas é uma crença da religião deles. Ah, mas o mais interessante de tudo isso é que eu, como intolerante na época, eu questionava algumas coisas, né? E esses questionamentos eram muito fortes dentro da igreja, porque eu era tido como o rebelde, né? Então, mesmo sendo intolerante. Então, por exemplo, eu tinha um preconceito tamanho com o pessoal da Igreja Universal. Eu tinha amigos que eram Universal e eu tinha preconceito, porque eu falava: putz, eles adoram lá o Edir Macedo, aquela coisa toda, tô fora. E eu era super sectário. A igreja adventista é uma igreja, não falando mal, é uma igreja que tem um conceito muito disciplinar, é uma igreja que tem estudam a Bíblia para valer, não estudam de brincadeira, só que tem um sectarismo. Eles têm uma coisa muito forte com quem guarda os 10 mandamentos, com quem não guarda. Então tem um sectarismo muito forte. E a gente precisa olhar esse sectarismo não como uma maldade do ser humano, mas como uma pregação constante daquela regra, né? Se você não faz assim, você vai pro inferno. Se você não faz assim, eu não quero ir pro inferno. Ninguém quer ir pro inferno. Então, se eu, por exemplo, a Igreja Adventista tem uma profetisa chamada Ellen White. A irmã White escreve num livro americana. Ela é uma pessoa que incorporava muito. Ela ficava 14, 20 horas fazendo previsões e profecias. E tem muitas das profecias que ela fez que aconteceram, tá? Ela tem uma profecia sobre as Torres Gêmeas que ela descreve perfeitamente aquilo que ia acontecer. E a irmã White, ela tem um escrito dela que ela fala que não era saudável que homens brancos casassem com mulheres negras e que mulheres negras casassem com homens brancos. Ixi, racista, pô. Era o pensamento da época. Entendeu? Só que eu vou pegar esse pensamento da época e vou trazer para os dias de hoje. Não tem como, né? Não tem como. A mesma coisa a Bíblia. Não posso pegar o que está escrito na Bíblia lá da época de Moisés. Puta, Moisés é um cara que, se eu pudesse, falasse para mim assim: quem que você gostaria de conhecer da história? Eu falo: quero conhecer Moisés. Dizem que nem existe. Moisés ele era sobrinho do faraó. Ele não era para ser faraó. Como ele não podia ser faraó, ele resolve criar a própria... História ali. Não, o próprio povo dele. Não é que nem um amigo nosso. Aí ele tenta um golpe, não consegue o golpe. Ele vai viver 40 anos exilado no deserto. Conhece Jetro,
Quando ele conhece Jetro, ele aprende as histórias de Abraão, aquela coisa toda, porque Abraão era sumério. Quando ele volta para o Egito, ele começa a construir com os escravos, com os menos abastados, que eram os favelados da época. Porque a escravidão naquela época não era uma escravidão como foi a escravidão negra, né? Você não tinha propriedade das pessoas. O povo estava ali, eles eram um povo marginal, e eles trabalhavam em troca de comida. E aí Moisés descobre que ele pode angariar aquele povo e ele tira aquele povo do deserto. E aí ele tira aquele povo do Egito. E quando ele vai pro deserto, ele fala, poxa, agora eu preciso colocar regra aqui. Aí ele vai lá na montanha, pega as tábuas lá, conversa com Deus, traz os 10 mandamentos. Quando ele chega, tem um bezerro de ouro. Aí ele fala, poxa, não pode. Então vamos quebrar tudo isso aqui. A religião é essa. Aí ele escreve o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O livro de Levítico é um livro que ensina você a se alimentar, ele ensina você a se proteger do sol, ele ensina você a ter práticas saudáveis no ambiente do deserto, ele ensina você até mesmo a prevenir câncer de pele. É um livro de uma inteligência fenomenal. Tem lá as suas coisas de contra a homossexualidade, tem lá as coisas ligadas a algumas crenças. Mas pensa, eu tô aqui no deserto, eu vou invadir a Cananeia, porque esse era o projeto, eu preciso ter um povo forte, um povo unido e um povo que fale a mesma língua. Então ele foi um puta de um estadista, um puta de um líder. Com as suas atrocidades, mas foi.